Então, malta, o que é que a gente vai, como eu disse, tinha dito, né, a gente, depois que passasse a fase da trabalhar coordenadas, desenho com coordenadas, a gente ia fazer o último passo do desenho técnico, que são os drawings. Ou seja, a gente já pegamos um drawing, fizemos um modelo 3D, e desse modelo 3D nós vamos retornar o drawing, só que a partir do que nós produzimos. As coisas têm que bater, ou seja, as informações do drawing que a gente vai fazer agora, elas têm que coincidir com o drawing que foi originário, certo? Nem sempre a gente vai ter esse processo, drawing, modelo, drawing. Em alguns casos, a gente vai ter só o processo modelo, drawing, porque pode ser que um dia vocês sejam designados a fazer uma tarefa de engenharia reversa, que é pegar um objeto, tirar as dimensões, modelar e depois fazer o processo de drawing para que especificar ou documentar aquele objeto. Então, o processo de drawing é basicamente documentação. Hoje, o drawing ele resume-se, né, basicamente a PDFs. Muitas indústrias já trabalham com less paper, por exemplo, a Embraer já lá no Brasil, e aqui já não tem mais fábrica aqui na Europa, mas já lá no Brasil já não trabalham muito mais com a impressão de drawings. Então, todo mundo que precisa ver um desenho vai recorrer a uma estação de computador que fica disponível na área de montagem. Então, não se vai mais a um papel, porque o papel, além de se rasgar, às vezes as pessoas podem rasurar, etc. Sem falar das revisões que são mais fáceis, tem uma série de coisas que facilitam muito mais os drawings em PDF ou digitais. Então, como é que a gente vai fazer o drawing? Não tem um grande segredo. No mais, aqui onde nós temos a opção de Insert Tab, New Tab, nós vamos selecionar essa opção e vamos escolher aqui o Create Drawing. Nas especificações, existem as normas ANSI, ISO e GIS. A gente usa a norma ISO. Além do ISO, do A3, existem aqueles outros formatos, né? Começar do A0. O A0 é o formato padrão da indústria no que diz respeito à norma ISO, e depois ele vai sendo cortado em metade, até chegar no A6, que vai ser a metade do A5, e assim sucessivamente. Ou seja, o A1 é metade do A0, o A2 é metade do A1, o A3 é metade do A2, A4 metade do A3, e assim vai. Então, o que nós normalmente trabalhamos é com o A3. Então, se a gente pensar na lógica que ele é metade do anterior, a gente vai sempre dobrando de tamanho. Ou seja, se um A3 ele é 297 por 210, certo? O A4 é 297 por 210, o A3 ele é o dobro disso. O dobro disso na extensão da altura, considerando que a gente está vendo ele em porta-retrato, né, em retrato. Ou seja, 210 aqui, 297 na altura, certo? Então, 297, 210. O A3, 210, 210. Vai ser 420 por 297. Já o A1, não, o A3, o A2 vai ser o dobro do A3. E aí ele vai crescer já na extensão dos 297. Então vai ser 297 vezes 2 por 410. E assim vai subindo. Essas informações, a gente tem os padrões aqui no Onshape, de detalhes, ou seja, aqui tem a começar do zero. Ele termina no A4, não vai além, porque realmente não faz sentido a gente fazer desenho de peça em A5, que é metade de uma folha A4, não faz sentido nenhum. Mas o A0 já faz sentido. Tem sim desenhos em A0. Às vezes, dependendo do tamanho do que se desenha. A gente tem umas plantas aqui no IFP de um avião que ele é feito em A0. E aí tem uma peça inteira do avião, que é a fuselagem, que é um A0 colado com outro A0, e eles, quando desenrola, tem a fuselagem inteira em tamanho real. Então, às vezes... Dá pra ver na rua? Não, aqui daria pra... Não, ou então na garagem do André. Na garagem do André também dá pra ver. Ele disse que a garagem dele tem uns... A garagem deles cabe um avião 737 lá dentro. Então, né? A gente seleciona o A3, certo? É um tamanho suficiente pra gente. Porque mais que isso a gente já não tem aqui na... A gente até tem uma plotter aqui, pode imprimir até A1 aqui na plotter. Então, A3, carregamos em OK.
as informações que existem no desenho, basicamente, em termos gerais, a gente vai ter sempre as áreas indicativas para mapeamento do desenho. Por exemplo, eu tenho aqui na vertical letras que indicam linhas, basicamente, ou para coordenadas, e números da direita para a esquerda. Então, às vezes eu tenho uma informação que, a depender do desenho, às vezes é muito grande, e eu quero me localizar, eu posso ser, por exemplo, eu estou no bloco C2, na coordenada C2, ou seja, 2C, e eu vou ter uma informação no desenho que vai estar nessa zona. Então, isso ajuda a orientar quando o desenho é realmente complexo e grande demais. Como? Batalha naval, coordenadas geográficas, né, também. Xadrez, exato, exato. Tem muita coisa que utiliza esse tipo de localização. Mais informações que nós temos aqui, certo? Então, tipo de acabamento e de superfície, tolerâncias, diedro, né, ou ângulo. Diedro aqui a gente tem o diedro. Qual é esse aqui? Vocês lembram? Tá aqui, ó. First angle. É americano ou europeu? O primeiro. É americano ou europeu? First angle projection. Europeu. O americano é o terceiro. E muda o desenhozinho aqui, não é? Muda a posição do losango. O losango não, do tronco de cone. Ele vai para a direita. Certo? Temos o nome de quem desenha, a data do desenho, vai ser assinado quando for impresso, foi checado e aprovado. Geralmente, cheque e aprovação são hierarquias que tem dentro de um grupo de design. A empresa tem lá um departamento, vai passando de categoria. Geralmente, quem checa não é quem desenha. O double check ele é feito por uma pessoa que não desenhou, para não acontecer que os vícios de quem desenhou ele se repita também no check, certo? Então, o standard que está sendo utilizado, o título do desenho, o número do desenho, pode ser um part number também, aqui informação de part number da peça, material e acabamento, né? Aqui tem o tipo de acabamento de superfície e esse acabamento aqui é o tipo de acabamento que indica qual vai ser utilizado. Por exemplo, aqui na acabamento de superfície vai dizer qual o acabamento em níveis de rugosidade que se pretende. E também pode-se dizer ali qual vai ser o acabamento final. Aqui se diz, por exemplo, se vai ser desbaixo não é um acabamento, desbaixo é só retira de material, né? Se vai ser um polimento ou outra coisa do tipo. Material, não tenho o que falar, material é simplesmente aquilo que é feita a peça. Se vai ser alumínio, aço, etc. Pronto. Então, a legenda é basicamente isso. Ou seja, eu também tenho informações de quantas páginas fazem aquele desenho. Uma outra coisa que não está aqui, o que deveria estar, mas não está sendo, é a escala. Aqui diz que ele não é escalável, ou seja, não tem escala sobre o desenho. Significa dizer que ele vai ser em tamanho real. Certo? Então, normalmente, assim, usa-se muita escala, né? Porque nem sempre um desenho cabe na folha. Pronto, isso aqui é a base da indicação de legenda. A gente pode colocar tabelas à parte aqui também, outras informações, mas isso aqui já é mais que suficiente para a legenda. Existem outros tipos de legenda, com outros tipos de informações, mas o padrão que a indústria tem adotado é um padrão cada vez mais simples, porque quanto menos informação, melhor para que a pessoa que vai produzir a peça não se confunda. Pronto, feito o drawing, a gente vai para o próximo passo, que é inserir o objeto que nós queremos desenhar. Automaticamente o OnShape, quando a gente cria o drawing, ele sugere aqui, ó, as peças que nós podemos colocar, que já estão em todas as nossas tabs. Como a gente criou uma tab e tem várias tabs dentro desse mesmo documento, ele vai buscar nesse documento outras tabs que estejam disponíveis para eu desenhar ou para fazer o drawing. Eu disse que a gente vai fazer o suporte. Eu posso vir aqui simplesmente e fazer assim, ó, suporte, e vejam que ele já sugere aqui para mim dois resultados na minha busca. O bearing support e o suporte, que é o que a gente vai desenhar aqui. Vou carregar nele.
E automaticamente o OneShape também vai sugerir para mim vistas. Ele já está sugerindo aqui uma vista, que é essa aqui, ó, View Orientation Front. Se eu vier aqui e selecionar Top, vou colocar o meu rato aqui. Ó. Vejam lá que ele já automaticamente muda. Se eu colocar aqui, ó, Left, ele também vai mudar. Eu vou selecionar a Top, por quê? Porque ela é interessante para mim, ela é vista mais detalhada. Lembram que quando a gente falava sobre a escolha do alçado principal, nós especificávamos que a primeira etapa para a escolha do alçado principal, e é essa agora que a gente vai escolher, é o serviço da peça, certo? Como é que ela está disponibilizada no serviço dela. Lembra-se que eu dava um exemplo lá no passado, da maçaneta. Eu vejo a maçaneta de frente, então o desenho, o alçado principal dela deve ser aquele. Quando eu não sei qual é o serviço da peça, ou quando até o serviço da peça, por exemplo, o serviço do suporte na assemblagem, ele fica assim, ó, com essa zona frontal. Então, se ele fica nessa zona, com essa zona frontal, talvez não seja uma boa forma para mim, por quê? Porque eu vou ter muitas arestas invisíveis por conta do detalhe. Então, nesse caso, a melhor opção para mim é a vista mais detalhada. Nesse caso, a vista mais detalhada que eu tenho desse objeto é a top, é a superior, aqui, né? Nesse caso, seria... O suporte não é essa aqui, é outra. Mas pronto, é parecida. É a vista onde eu tenho mais furos. Então, eu vou selecionar aqui. Outra coisa, a escala. A gente disse que não tem escala e aqui já está, 1 para 1. Então, é o tamanho real do objeto. Se tem simplificação, a simplificação é automática. Então, vou carregar aqui, ó, no centro da peça, ou do meu desenho. E vejam só, eu não concluí o meu drawing. Carreguei a primeira vez e o OneShape ainda entende o seguinte, ó, parece que ele ainda quer desenhar mais. Parece que ele quer mais vistas. Então, se eu mantenho o rato sem carregar uma segunda vez, e eu vou colocando, mudando de posição aqui a minha peça, vejam que, à medida que eu coloco mudo de posição o meu rato, ele vai sugerindo uma nova visualização, ou uma nova vista. Então, uma esquerda, que é essa, uma direita, que é essa, uma superior, que é essa. Eu vou colocar uma superior. Vejam que eu não tenho aqui, ó, as arestas invisíveis indicando os furos, certo? Isso é necessário configurar aqui em OneShape ainda. Vamos avançar aqui com essa configuração, porque pode ser que para configurar eu não ache facilmente e eu perca o time do vídeo. E a gente vai avançar com as dimensões, certo? Ou seja, vamos pegar as informações de dimensão da peça e trazê-las para cá. Então, é simples. Vamos aqui em Smart Dimension. Se a gente selecionar só Smart Dimension, não, Dimension, a gente pode simplesmente vir aqui e puxar. Só isso. Se eu quiser modificar a visualização da minha dimensão, eu tenho aqui essa caixa que aparece aqui, flutuante, e eu posso fazer algumas modificações. Posso mudar de diâmetro para raio, por exemplo. Ele vai fazer isso automaticamente. Posso mudar o tipo de dimensão de milímetros para polegadas, e ele vai fazer isso automaticamente também. Não é a nossa intenção, nós estamos trabalhando com milímetros. Nós podemos escolher também qual tipo de símbolo que nós queremos atribuir por convenção. Isso ajuda, por exemplo, quando eu quero ter somente uma vista do objeto e eu quero, por exemplo, se eu tenho um cubo ou uma esfera, eu posso atribuir uma indicação padrão para o símbolo que aparece aqui à esquerda, certo? Que é esse aqui, que a gente está aparecendo como o diâmetro. Vou mudar aqui para raio. Ele continua aqui, mas o que vai prevalecer é o raio. Aqui a gente pode atribuir
dimensões duplas. Podemos especificar que aquela dimensão é para ser revisada ou não. Quando a gente utiliza parênteses, é para ela ser revisada. E podemos atribuir também tolerância, se é simétrica, se ela é um desvio somente para um lado, positivo ou negativo, se ela tem limites, ou seja, mínimos e máximos, e assim vai. Se é básica, aqui é o básico, né? E isso não é nada também complicado. Então, se há um desvio, se ela é simétrica, se há limite, se há mínimo, se há máximo, se é o limite, se é mínimo, se é limite máximo, etc. Vou colocar aqui simétrica, né? Não tem, a gente não tem tolerância aqui para já. A gente até tinha isso no drawing. Não sei se tem. Acho que nesse furo tem tolerância para ele. Deixa eu ver. Que a gente usou no Pedro, por isso que Uhum. Não, ele não tem tolerância, os furos aqui não. Eles têm. O que tem tolerância é o grande. Eles têm. Nem acabamento eles têm indicação, é só o mesmo furo. É. E um deles aqui também. Então. É. Ele não tem tolerância esse furo aqui. Então eu vou tirar. Veja coisa com. Eu posso fazer também alterações aqui, que é, por exemplo, eu posso dizer que ele é 4 vezes esse furo. E eu consigo indicar que são aqueles outros 4 que estão aqui. Esse mais os outros 3. Certo? Mais informações. Vamos atribuir aqui o tamanho da peça. Ela é daqui até aqui. Ele foi 63, exatamente como faz lá no desenho. Daqui eu tenho um raio, 18. Daqui para aqui eu tenho uma altura. Daqui eu tenho um chanfro. Deixa eu ver, tem aqui a dimensão de chanfro. Vamos lá. Chanfro está aqui. Está ali, ó. Chanfro. 2,45. Esse aqui vai ser igual, não preciso colocar. Dimensões, assim, o dimension ele não é, ele é genérico, eu posso adotar para qualquer coisa. Mas às vezes eu tenho aqui outros tipos de dimensões que eu quero atribuir, como por exemplo, só o raio, distância mínima entre os dois furos sem considerar o centro. Por exemplo, eu tenho 2 furos, eu quero a distância da borda do furo, borda a borda. Eu também posso selecionar especificamente o tipo de dimensão que eu quero dar, como a dimensão do chanfro que eu fiz agora. Então, altura 36. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Isso aqui vai para cá. Isso aqui vai ficar assim. Uma informação. A dimensão ela tem que estar o mais próximo possível da superfície que ela dimensiona. Ou seja, eu não devo colocar assim. Eu tenho sempre que estar o mais próximo possível da zona que ela dimensiona. O que é que eu devo evitar? Isso aqui deve se evitar. Cruzamento entre linhas, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa linha de chamada está cruzando com uma linha de cota, que é essa aqui, ou cruza-se com outra linha de chamada que está aqui. Isso aqui não tem muito o que fazer, né? Porque só se eu puxar isso aqui para dentro. Deixa eu só colocar aqui para carregar. Mas o ideal é que eu tenha, como eu disse, né, a dimensão sempre mais próxima, o mais próximo possível do elemento que está sendo dimensionado. Então, para eu colocar essa cota, essa dimensão aqui dentro, o que é que vai acontecer? Ela vai ter que ir para o centro do desenho. Eu não posso colocar ela aqui, né? Então, como a gente está falando de uma dimensão de comprimento de uma peça, não fica de todo mal colocar aqui, porque a gente evita também o cruzamento de linhas. Mas entre cruzamento de linhas e distanciamento inadequado, isso é algo que tem que ser analisado pelo desenhista, desde que as linhas não se atrapalhem, ou seja, essa não atrapalhe essa e vice-versa.
Vamos fazer mais coisas aqui, tá? Assim, eu vou colocar mais. Deixa eu ver se tem mais alguma dimensão que eu preciso colocar. Sim, eu sei que eu preciso deles. Só que não queria colocar todas, porque eu queria também que vocês colocassem sozinhos. O que eu quero fazer depois, e eu acho que eu vou parar aqui, não vou colocar mais nada, é o corte. Porque vejam lá, a peça original ela é cortada para que a gente consiga perceber o centro do nosso desenho, mais essa zona superior. Porque se eu cortar ela aqui, ó, no meio, exatamente, eu não consigo dizer qual é o tamanho ou a indicação desse furo aqui e desse, certo? Se eu fizer um corte no centro, os furos vão ficar sempre em arestas invisíveis. Então, o que é que ele fez no desenho original? Fez um corte paralelo para permitir que esse furo aqui ele possa aparecer no desenho cortado. Eu vou parar aqui, vocês vão concluindo e depois a gente vai para o corte.